Muito bom dia para todo mundo. Pessoal, nessa videoaula eu irei corrigir com vocês o exercício número 5 e o exercício número 6 do nosso trabalho. Então vamos lá, mãos à obra. Antes de eu começar a correção, eu vou fazer a revisão de um conteúdo de matemática com vocês, para quem tem dificuldade, que a gente vai utilizar dentro dessa videoaula. Eu quero calcular essas duas equações do segundo grau. Se vocês forem aplicar delta e bhaskara, que não é o que eu vou fazer aqui, vocês vão observar que o A é o termo que acompanha o x ao quadrado. Aí vocês vão olhar e falar assim, o A é 1, porque quem está na frente do x quadrado quando não tem nada é 1. Aí vocês olham, o B é o termo que acompanha o x. Mas, professor, não tem um termo acompanhando o x. Então, o B vale 0. E o C aqui é o número que está sozinho na equação. Então, o C vale menos 10. A mesma coisa vai ser se você olhar para essa equação. Eu chamo de A o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, o A vale 3. Repara que eu chamo de B o termo que acompanha o x. Como ele não tem, o B vale 0. E eu chamo de C o número que está sozinho na equação do segundo grau. Então, o C vale menos 49. Porém, quando o B for igual a 0, que é nesse caso, pode observar, o B vale 0 e o B vale 0. Tem um outro jeito mais rápido da gente resolver essa equação sem usar delta e bhaskara. A gente resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. Deixa o termo x de um lado e do outro lado eu coloco apenas os números sozinhos. Então, eu vou deixar o x ao quadrado desse lado. Aqui eu tenho menos 10. Quem é menos 10 vai para lá como mais 10. Separei letra de um lado, número do outro. Só que repara, pessoal, que eu não quero o valor do x ao quadrado. Eu quero só o valor do x. X ao quadrado é uma potência. A operação inversa da potência é a raiz. Então, quem é potência vira mais ou menos a raiz quadrada de 10. Como não tem raiz quadrada exata de 10, o resultado fica assim. Então, só lembra disso, para vocês não esquecerem. Vocês não querem um valor do x ao quadrado. X quadrado é potência. Quem é potência se torna mais ou menos a raiz. Se você estivesse perguntando por que o mais ou menos, olha esse exemplo aqui, x ao quadrado é igual a 36. Aqui é uma potência. Quem é potência vai virar mais ou menos a raiz quadrada de 36. Ou seja, raiz quadrada de 36 é 6. Ele admite duas respostas. O mais 6 e o menos 6. Eu só estou querendo justificar para vocês o porquê desse mais ou menos aqui. O mais 6 quais são os dois números que eu multiplico ele por ele mesmo, que vai dar 36. Se você colocar mais 6 vezes mais 6, dá 36. Se você colocar também menos 6 vezes menos 6, também vai dar mais 36, porque menos com menos é mais. Então, vai chegar no mesmo resultado. Então, por isso que a gente coloca esse mais ou menos. Ele admite duas respostas. Aqui é a mesma coisa. Aqui é uma equação do segundo grau, onde o B vale 0. Então, o método rápido para a gente resolver ela é deixando o x quadrado de um lado e número sozinho do outro. Então, vamos tirar o menos 49 daqui e vamos passar ele para lá. Vamos pôr ordem na casa. 3x ao quadrado é igual a 49. Era negativo, foi para o outro lado positivo. Para eu começar a deixar o x quadrado sozinho, eu preciso tirar esse meu parceiro aqui do lado, o 3. O 3 está multiplicando o x quadrado, então quem multiplica passa dividindo. Então vai ficar 49 dividido por 3. Como 49 não dá para dividir por 3 exato, vai dar um número com vírgula, eu posso deixá-lo assim.
Quem é potência, porque eu não quero o valor do x ao quadrado, eu quero só o valor do x. Então, quem é potência vira mais ou menos a raiz. Ó. Aqui eu vejo se tem alguma raiz exata. Eu sei que a raiz de 49 ela é exata, ela vale 7. Então, eu posso extrair a raiz. O 3 não é raiz exata, então eu vou deixar ele na forma de raiz. O ideal seria que a gente simplificar. Mas como a gente vai pegar esse resultado depois pela calculadora, eu não vou nem racionalizar para vocês, vou deixar assim. Mas o nosso objetivo nessa primeira parte da revisão é oferecer para vocês esse pré-requisito inicial. Então agora podemos ir ao exercício, se vocês entenderam isso. O exercício número 5 diz o seguinte: se a posição de uma partícula é dada por... Então a primeira coisa que eu vou pedir para você, olha para a equação, ó, olha para a função que foi dada. Admira essa função aqui, olha bem, eu tenho uma função aqui que é do terceiro grau e o meu x está em função do t. Como apareceram duas letras do alfabeto, apareceu o x e o t, vamos ver quem é o x e quem é o t. O x é alguma coisa que está em metros. Metros eu uso para medir posição, espaço. E o t está em segundos, então o t eu estou medindo o tempo. Então, isso daqui está me dando o quê? Está me dando a posição de um objeto em função do tempo. O exercício pediu para eu calcular o instante em que a velocidade da partícula é zero. Repara que eu quero calcular a velocidade. E a equação que foi dada, essa daqui, não é a equação da velocidade. Não é a equação da velocidade. É a equação do espaço em função do tempo. Então, eu preciso, a partir da equação do espaço, da posição do objeto, encontrar a equação da velocidade. Então, eu tenho aqui a equação do espaço em função do tempo. Você pode ler isso como o gráfico da posição em função do tempo ou o gráfico do espaço em função do tempo. Do que você quer encontrar? Se você tem o valor do x e precisa encontrar a função da velocidade, você tem que derivar uma vez. Então, a pergunta é, em que instante a velocidade da partícula é zero? Eu tenho aqui a do espaço e preciso encontrar a da velocidade. Para isso, eu vou derivar a função uma única vez. Derivando essa função, x igual 20t menos 5t ao cubo, eu já sei muito bem que a derivada de 20t, todo mundo sabe, é 20. E a derivada de 5t ao cubo é 15t ao quadrado. Basta descer o 3 multiplicando 5 e subtrair 1 do expoente. Então, agora eu posso resolver meu exercício, porque agora eu tenho a expressão da velocidade. E o exercício quer que eu calcule a velocidade. Tendo a expressão da velocidade, eu quero saber o instante. Pedi na sala de aula para vocês não esquecerem que toda vez que eu falo instante, guarda aí, ó, guarda na cabeça, guarda no coração, guarda onde quiser, mas não esqueça que instante é calcular o tempo. Então, eu quero calcular o tempo em que a velocidade da partícula é zero. Então, em que o meu v é igual a zero. Então, eu vou vir aqui no v e coloco zero. Agora, vamos resolver essa equação aqui. Cai de novo naquele caso, ó. Quem acompanha o t quadrado é o menos 15. Quem acompanha o t é zero.
E o número sozinho é 20. Então, não precisa usar delta e Bhaskara. Faz igual a gente comentou. Ó. Pega esse menos 15t². Passa ele para lá. Se ele é negativo, ele vai para lá como positivo. E deixa o 20 de cá. O nosso objetivo é achar o valor do t. Para o t começar a ficar sozinho, eu tenho que tirar o 15 do lado dele. O 15 está multiplicando, passou dividindo. Então, sobrou t² é igual a 20 dividido por 15. 20 dividido por 15 dá uma dízima periódica. Então, vamos simplificar. Qual tabuado 20 e o 15 aparece ao mesmo tempo? Na do 5. Simplificando em cima por 5, embaixo por 5, eu tenho 20 dividido por 5, 4. 15 dividido por 5, 3. Então, eu sei que t² é igual a 4/3. Porém, nós não queremos o valor do t elevado ao quadrado. Eu quero o valor só do t. Como isso é uma potência, a operação inversa da potência é mais ou menos a raiz de 4/3. Alguma dessas tem raiz exata? Sim, professor, a primeira. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 2 sobre raiz de 3. O ideal aqui seria racionalizar, mas eu vou deixar para a gente a resposta sim. Aí você vai na calculadora e vê que 2 raiz de 3 é mais ou menos 1,15. Para quem não sabe fazer isso aqui, ó, olha como que eu fiz na calculadora, facinho. Você pega aqui, 2 divide raiz quadrada de 3. Dá 1,1547, aproximando com duas casas decimais, dá 1,15. Então, eu tenho duas respostas, uma negativa e uma positiva. Porém, esse t é o tempo. Lembra que eu comentei em sala que tempo negativo não faz sentido para a gente, só faz sentido tempo positivo. Então, dessas duas respostas, a única resposta que é válida é a primeira. T igual a mais, uns 15 segundos. Essa aqui a gente não considera. Tá aí, achamos o instante, ou seja, achamos o tempo em que a velocidade é zero. Aí eu pedi para vocês fazerem plot. Plotar é desenhar o gráfico da função. Software quer dizer um programa de computador. Você pode fazer o desenho tanto pelo GeoGebra ou pelo Google. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando vocês forem plotar ou desenhar qualquer gráfico, nunca digita a função na forma que ela apresenta. Aqui está x em função de t. O computador só lê o y em função do x. Então, a primeira letra para você desenhar o gráfico tem que ser y. E a segunda sempre tem que ser x. Então, como que a gente vai colocar isso no programinha do computador ou no Google? No lugar do x, você vai colocar o y. No lugar do t, você vai colocar o x. Isso só para fazer o desenho gráfico. 20x, quando não tem nada, é como se fosse uma multiplicação. Então, para o computador, no lugar da multiplicação, você usa o asterisco. Então, é assim que você vai digitar. 20 vezes x menos 5 vezes x. O elevado a 3, eu coloco o chapéuzinho, que é o acento circunflexo, e o 3. Então, isso aqui, dessa forma, é a mesma função, trocando letra e colocando na linguagem do computador. Algumas coisas que a gente precisa saber para copiar o gráfico. Eu vou usar o Google e o GeoGebra para vocês poderem perceber a diferença. Se eu for usar o Google, para poder aumentar o gráfico na tela, para ele ficar maior e eu poder copiar e enxergar os detalhes, eu posso clicar na tecla Ctrl com o sinal de mais. Quando eu uso Ctrl com o sinal de mais, eu aumento a tela.
e Ctrl com sinal de menos, eu diminuo a tela. Para copiar o gráfico, porque ele não dá a opção de você copiar, mas ele copia a tela inteira. A gente usa essa tecla, pode procurar ela aí que ela deve ter no seu computador. A gente fala que é o Print Script, né? É uma tecla com esse símbolo, BRT, SC, SY, SRQ. E por último, eu abro o Word ou qualquer programa que eu quiser e clico em Ctrl V. Ctrl V quer dizer colar. Eu vou colar o que está aqui. Então, eu vou fazer isso com vocês passo a passo para que vocês possam ver. Vou abrir o Google. O que eu falei lá para vocês do Ctrl mais, Ctrl menos, é para a gente aumentar ou diminuir a tela. Olha aqui, ó, Ctrl mais, meu zoom está aumentando. Ctrl menos, estou diminuindo. Viram? Então, Ctrl mais, Ctrl menos. Vou digitar a função. Ela tem que vir na forma de Y. Então, vai ficar Y igual 20 vezes T. 20 asterisco. Só que em vez de T eu ponho X. Menos 5T ao cubo. Então, 5 vezes x elevado ao cubo. Aumentar aqui para todo mundo ver, ó. Viram como que eu digitei? Aperto Enter. Meu gráfico está aqui, ó. Eu gosto do Google, pessoal, porque ele pega os pontos mais importantes, ó, ele não trabalha a escala, ó. Aqui está de 0 a 1. Olha, de 0 a 10, a mesma distância. O que ele fez? Ele alterou a escala do eixo Y para que você pudesse enxergar melhor o gráfico. Senão o gráfico ficaria muito comprido. Vocês vão ver isso melhor lá no GeoGebra. Então ele mexeu na escala. Eu vou copiar esse gráfico. Se eu vier com o botão direito aqui, ele não me dá a opção de copiar. E esse salvar como? Salva a página inteira da web. Como que eu copio? Aperto a tecla Print Script. Ó. Apertei aqui. Agora eu vou colar isso em algum lugar. Vamos supor que eu quero colocar lá no Word para imprimir e usar no meu trabalho. Abro o Word. Quando eu aperto Print Script, eu estou copiando a minha tela inteira. Agora eu vou colar o gráfico aqui. Colar eu tenho duas opções. Ctrl V ou vem aqui colar. Copiou a tela toda. Ah, mas eu quero só o gráfico, professor. Clico duas vezes em cima da figura. Ele me dá essa opção aqui, cortar. Clico cortar e acerto o gráfico para a dimensão que eu preciso dele. Ó. Aí vocês vão falar assim, ah, mas está muito claro esse gráfico, como que eu faço? Ó, a dica é a seguinte, você quer uma impressão melhor? Clique em cima da figura duas vezes, vem aqui no brilho e aumenta essa quantidade do brilho. Aí vai dar um fundo preto. Para tirar esse fundo preto, você vai em contraste e diminui. O gráfico fica legalzinho, ó, tá vendo? O contorno do gráfico. Se quiser diminuir mais ainda, ó, ele tira o fundo preto e deixa a linha do gráfico com uma qualidade boa. Então isso é fazendo pelo Google. Como que eu faço isso pelo GeoGebra? Pelo GeoGebra, deixa eu abrir o GeoGebra aqui para vocês, depois eu volto para cá de novo. O GeoGebra está aqui, ó. O GeoGebra você baixa ele pelo programa, pelo software, baixe aqui. E esses gráficos vão ser essenciais quando vocês forem usar em cálculo. Então eu vou digitar aqui, ó. Eu venho nessa barra, embaixo está escrito entrada. Eu clico igual, clico Y, igual 20t, não uso t, eu uso x, então 20 vezes x menos 5t ao cubo. 5 vezes x, chapeuzinho, aí eu dou um espaço, cubo. Pronto.
da função do jeito que eu coloquei lá para vocês. O gráfico está aqui. Percebe que aqui no GeoGebra ele trabalhou exatamente na mesma escala. A mesma escala tanto para o eixo Y quanto para o X. Por isso que o gráfico ficou assim, ó. Tá vendo? Por isso que eu falei que o gráfico do Google fica melhor. Por quê? Porque ele reduz a escala do eixo Y e a gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo na figura. Tá aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido como que eu faço para plotar um gráfico, tanto pelo Google como pelo GeoGebra. Agora vamos voltar aqui, né, nos nossos exercícios. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. A gente parou aqui, ó. Aí a gente comentou como que escreve a função. Tá, agora vamos para cá. Aí copiei o gráfico lá. E aqui está o meu gráfico, que eu copiei do Google. Então vamos lá. O que interessa para mim nesse gráfico? Essa parte aqui não interessa. Essa parte não serve, porque eu estou falando de tempo. Se você estivesse falando num gráfico de cálculo lá, cálculo diferencial integral, essa parte seria importante para você. Para a gente, nesse momento, não, porque essa reta dentada é o tempo, e tempo negativo não se usa. Agora, vamos observar o tempo positivo. O que eu quero? Eu quero relacionar esse gráfico com a resposta obtida em A. Em A, eu obtive o quê? O momento em que a partícula é zero. Olha lá o momento em que a partícula é zero. Deu um pouquinho para frente de 1. E o que vocês perceberam da resposta anterior? Da resposta anterior, vocês observaram o quê? Que a partícula é zero nos instantes x igual a 1,15, aproximadamente 1,15. Olha lá na sua resposta A. Agora vamos dar uma lógica para isso. A partícula sai daqui, do tempo igual a zero. Aí a partícula fica andando. Ó, ela está andando aqui, andando, a favor do referencial, ó, no sentido da seta. Então aqui a velocidade é positiva. Por que eu sei que eu estou falando que a partícula está andando, caminhando? Porque esse aqui é o gráfico do espaço, que eu chamei de x, em função do tempo. Aí tem um momento que a minha partícula para de subir e começa o quê? A descer. Então aqui ela começa a diminuir. Esse momento que ela para de subir e começa a descer, tem um momento que ela para fazer essa transformação, essa mudança de movimento. Esse momento eu falo que a velocidade é zero, ou seja, ela parou o seu movimento e mudou ele. Então está aí a explicação lógica para vocês. Espero que vocês tenham entendido e conferido a resposta com o anterior. No C, em que instantes a aceleração é zero? Agora olha a pergunta, eu quero saber a aceleração. Isso que eu não quero que vocês esqueçam para a prova. Ó. Se temos uma função x, ou seja, o espaço em função do tempo, e queremos uma função v, o que eu faço, pessoal? Derivo a função uma vez. Eu já mostrei para vocês por que isso acontece. Se eu tenho a função v, tá aqui, e quero a função a, ou seja, eu quero a aceleração em função do tempo, eu derivo novamente. Então, x gera velocidade. Velocidade derivada gera aceleração. Então, eu vou ter que derivar de novo porque eu quero o quê? A aceleração. Essa é a minha função do espaço em função do tempo, porque é x. Derivando isso uma vez, eu tenho a velocidade em função do tempo. Derivando a expressão da velocidade em função do tempo, eu encontro a aceleração. Derivada de 20 é zero. Derivada de menos 15t ao quadrado é menos 30t. Então, está aqui o que eu preciso.
Em que instantes a aceleração é zero? Instantes, eu já falei para vocês não esquecerem, que é a mesma coisa que tempo. Então, eu quero calcular o tempo em que a aceleração, ou seja, em que o A é zero. Então, eu pego essa expressão, eu quero o tempo em que isso daqui é zero. Então, eu vou lá no A, ponho zero. Resolve essa equação do primeiro grau. Quem está multiplicando passa dividindo. 0 dividido por 30 dá zero. Então, em 0 segundos, a aceleração é zero. D. Em que intervalos a aceleração é positiva e em que intervalos a aceleração é negativa? Apresente esta resposta graficamente. Corrija aí que no trabalho de vocês eu pus positivo com positivo. Vamos desenhar então o gráfico dessa função. Se eu quero a resposta graficamente, eu desenho o gráfico de A igual a menos 30t. Lembra agora, presta atenção que aqui tem uma mudança para desenhar esse gráfico. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês forem desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, vocês observem as letras que apareceram. Apareceu o A e apareceu o T. Quando eu faço t igual a zero, eu acho o valor do A. Quando eu faço A igual a zero, eu acho o valor do T. Então, é isso que eu vou fazer. Fazendo A igual a zero, o meu T dá zero. Fazendo A igual a zero, eu tenho T igual a zero. Fazendo t igual a zero, indo lá no t e colocando zero, o meu A também dá zero. Então, olha aqui o que aconteceu. O gráfico da aceleração em função do tempo. O A vai na reta em pé, o t vai na reta deitada. Quando o A é zero, o t é zero. O ponto está aqui. Quando o t é zero, o A é zero. O ponto está aqui também. Porém, pessoal, com um único ponto, eu consigo fazer uma reta? Uma não, eu consigo fazer inúmeras retas, ó. Então, quando isso acontece, eu não consigo desenhar meu gráfico desse jeito. Então, o que eu faço? Eu preciso de mais um ponto. Então, quando isso acontecer, a gente pega mais um ponto no gráfico. Esse ponto zero eu já tenho. Pegar mais um ponto no gráfico é você escolher qualquer valor aqui no eixo horizontal. Você pode falar, o que acontece quando t é 1? O que acontece quando t é 2, quando t é 3, ou quando t é menos 1? Qualquer ponto que você queira. Eu vou escolher um ponto fácil, vou escolher o t igual a 1. Se eu fizer o t igual a 1, eu vou vir aqui e vou colocar 1. Então, vai ficar menos 30 vezes 1, menos 30. O meu A vai dar menos 30. Está aqui. Agora eu tenho 2 pontos. Com 2 pontos eu consigo fazer o gráfico? Consigo, meu gráfico está aí. Para finalizar com vocês, o exercício diz o seguinte. Em que intervalos a aceleração é positiva e em que intervalos a aceleração é negativa? Essa parte aqui eu não preciso olhar. Para você saber os intervalos que a aceleração é positiva ou negativa, você olha no eixo horizontal, que é o eixo da função do t, a reta corta esse eixo no ponto zero. Então, eu preciso ver o que acontece antes do zero, ou seja, quando t é menor que zero, exatamente no zero, isso é estudar o sinal da função, e depois do zero, ou seja, quando t é maior que o zero. Então, é isso que a gente vai fazer para estudar o sinal. Só que no t menor que zero, eu não preciso fazer nada, porque não me interessa o que acontece quando o tempo é negativo. Então, para t menor que zero, não me interessa. O meu tempo aqui é negativo. Não me interessa saber se a aceleração é positiva ou se a aceleração é negativa, porque não existe tempo negativo. Para t igual a zero, quando t é zero, a gente viu ali atrás que
que a aceleração também é zero. Agora, o que acontece quando o meu tempo é maior do que zero? O tempo é maior do que zero é qualquer ponto aqui para frente, ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui é maior do que zero. Vai pegar, se você pegar qualquer ponto aqui e levar na reta, vou pegar o 1, por exemplo, e levar na reta. Pegou na parte positiva ou negativa? Negativa. Então, para qualquer valor maior do que zero, a aceleração é negativa. A aceleração é negativa. Tá aí, pessoal, a correção bem detalhada desse exercício, até exagerado, mas espero que vocês tenham entendido. Agora vamos à correção da atividade número 6, para acabar. Em um certo instante de tempo, uma partícula tinha uma velocidade de 18 metros por segundo. Então, vamos pegar essa primeira informação. Eu sei que a velocidade da partícula, em um determinado instante de tempo que eu não sei, é de 18 metros por segundo. No sentido positivo de x, ou seja, ela está andando no sentido do referencial. Passado 2,4 segundos, a velocidade passa a ser de 30 metros por segundo, mas no sentido oposto. Se uma partícula anda no sentido oposto do referencial, eu digo que a velocidade dela é negativa. Então, nesse instante, a partícula que está no sentido oposto, ela tem a velocidade negativa. Então, eu falo que a velocidade dela aqui é menos 30 metros por segundo. Vamos fazer um desenho para a gente entender melhor o que está falando? Em certo instante de tempo, uma partícula tinha uma velocidade de 18 metros por segundo. Eu não sei que tempo é esse. Então, eu vou considerar como foi o tempo que eu comecei, o tempo inicial, que eu comecei a contar. Então, no tempo inicial 0, a velocidade da partícula era 18 metros por segundo. Passado 2,4 segundos, ou seja, essa partícula andou 2,4 segundos, a sua velocidade foi de 30 metros por segundo no sentido oposto. Olha, no sentido oposto. Ela veio, andou e fez o sentido oposto ao referencial. Então, após 2,4 segundos, ela apresentou uma velocidade de menos 30, porque ela não continuou andando no sentido do x, ela foi no sentido contrário do x. Então, ela está contra o referencial, por isso o negativo. Contra o referencial. E eu sei isso porque o exercício disse que ela andou no sentido oposto. Daqui até aqui foi um intervalo de 2,4 segundos. A pergunta é: qual foi a aceleração média dessa partícula? Toda vez que eu falar para vocês em aceleração, lembrem, aceleração lembra acelerador. Acelerador, quando eu piso nele, eu estou variando o quê? A velocidade. Então, a aceleração média é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. E que é variar a velocidade? É você pegar a velocidade final e tirar da inicial. O que é variar o tempo? É você pegar o tempo final e tirar do inicial. Se você observar aqui, o tempo final é 2,4. Porque ela saiu de um instante a 18 e terminou o percurso após 2,4 segundos. Quando essa partícula estava no 2,4 segundos, olha na figura que eu desenhei anterior, qual que era a velocidade? Menos 30. Eu pus menos porque ela está contra o referencial. Aqui veio dois sinais de menos, eu copiei eles, ó. Tempo inicial. Eu não sei, mas eu sei que no momento que eu comecei a contar, no instante 0, essa partícula estava com uma velocidade de 18, a favor do referencial.
Resolvendo essa conta, dá menos 48 sobre 2,4 e eu sei que a aceleração é menos 20 metros por segundo ao quadrado. Para finalizar, não esqueçam, pessoal, ó, quando eu falar em espaço, eu uso só metros. Quando eu falo em velocidade, eu uso só metros por segundo, espaço pelo comprimento. E quando eu falo em aceleração, eu uso metros por segundo ao quadrado. Está aí a correção da atividade 5 e 6. Espero que esteja bem detalhado para todo mundo. Bons estudos, fiquem com Deus, professor Júnior.